Olá, pessoal. Sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar sobre processos de vendas. Bom, quando a gente fala de venda, é importante ressaltar que a venda pressupõe várias etapas. Então, são vários momentos no qual o vendedor ou o consultor de venda ele passa até o processo, até chegar na etapa de finalização dessa venda. E lembrando que o fechamento do negócio, o fechamento do pedido, a finalização da venda, ela não termina o processo de vendas, porque a gente considera, inclusive, a etapa do pós-venda, que é aquele suporte, que é aquela estrutura necessária para que você gere, inclusive, maior satisfação para o cliente, quando o cliente já finalizou, às vezes ele já até recebeu o produto ou o serviço, e vocês dão continuidade nesse atendimento, que a gente chama de pós-venda. Bom, mas vamos falar do processo. O processo de venda, nós temos aí como o primeiro elemento que faz parte do processo de venda, que é a prospecção. O que trata a prospecção? É quando você vai buscar informações e elementos que o faça identificar e qualificar os clientes em potencial. Ou seja, essa é a primeira etapa. Então, a depender do produto ou serviço qual vocês estão vendendo, vocês precisam entender que tipo de cliente que você vai vender esse produto. E esse cliente, ele tem uma necessidade específica, ele tem um desejo, é um cliente que é sensível ao preço, é um cliente que valoriza o atendimento, é um cliente que está muito preocupado com o design do produto, por exemplo. Então, essas informações iniciais, que a gente chama de prospecção, são informações muito relevantes para que vocês conheçam o perfil de cliente o qual você vai estar atendendo. Então, uma coisa é, por exemplo, vocês serem consultores de venda de uma concessionária que vende estritamente carros populares e outra concessionária que vende carros premium. Então, você sabe que são públicos distintos. Às vezes, o fundamento, a finalidade de um cliente de carro popular, às vezes ele vai adquirir um veículo, é um veículo para trabalho, é um veículo com baixo custo, é um veículo econômico, então ele tem objetivos específicos para a aquisição daquele veículo. Já quando você é um consultor de vendas dentro de uma concessionária de uma marca premium, você sabe que o seu cliente ele não está, às vezes, tão importado, não importa tanto com um produto que seja referência em economia, referência em baixo custo de manutenção, o foco dele é outro. Então, compreender e identificar e conseguir qualificar esses clientes, isso vai favorecer muito vocês, ou melhor, o profissional de vendas, para que ele consiga, de fato, extrair os elementos mais fundamentais na perspectiva do cliente do seu produto ou serviço. Então, ele vai buscar os elementos que aquele cliente mais valoriza e vai evidenciar esses elementos em cima do produto o qual ele vai estar comercializando. Então, o primeiro ponto é buscar compreender quem que é o cliente, o que ele busca, qual que é a renda desse cliente, ele faz parte de qual faixa etária. Então, cada público ele pode ter um perfil distinto e vocês vão precisar ter um cuidado, um olhar diferenciado para atender esse cliente, saber o que esse cliente busca. Então, vamos supor, no outro exemplo, se vocês forem vender, comercializar um entretenimento para jovens, você sabe que o jovem às vezes busca diversão, descontração, experiências novas, algo que, de certa forma, esteja vinculado à aventura. Então, você vai buscar evidenciar esses elementos em cima do serviço que você está oferecendo ou em cima do produto que você está oferecendo. Já se o seu cliente for uma pessoa já na terceira idade, 60 a mais lá, né? Então, se esse for um cliente buscando um serviço, por exemplo, de saúde, então você sabe que é um cliente que às vezes vai estar muito sensibilizado, às vezes é um cliente que tem alguma limitação, inclusive física, e ele está buscando aquele atendimento, buscando aquele serviço. Então,
os elementos que esse cliente valoriza vão ser muito diferentes daquele outro público de jovem para entretenimento, conforme foi citado. Então, compreender, fazer essa leitura e entender o que esse cliente valoriza, o que esse cliente busca, é fundamental para que, de fato, você ofereça, para que você tenha à disposição aquele produto ou aquele serviço que vai atender esse cliente. Bom, a partir desse momento, você tem a fase, né, a etapa da abordagem. Então, é aquele primeiro contato que você faz com o cliente e busca criar essa relação de confiança. Então, é importante considerar que essa abordagem é aquela abordagem inicial que pode despertar a empatia do seu cliente, como também pode despertar a antipatia do cliente. Então, é uma fase que vocês precisam ter muito cuidado. Então, você pode ter um perfil de cliente que você atende, que é um cliente que exige um formalismo maior na linguagem, na comunicação, porque ele acha que isso é respeitoso e ele gosta que ele seja tratado de uma maneira mais formal. Então, compreender isso vai fazer vocês adotarem uma abordagem mais apropriada para aquele cliente. Como também, se for um cliente mais simples, um cliente que, de certa forma, está buscando um produto para saciar suas necessidades básicas, se você chegar com muito formalismo, com uma estrutura muito robusta de abordagem para atender esse cliente, isso pode gerar, inclusive, uma tendência à repulsa desse cliente. Olha, estão me tratando muito bem, isso nunca acontece comigo, o que está acontecendo? Pode gerar algum tipo de desconfiança. Então, essa abordagem, ela não tem a fórmula mágica. A fórmula mágica desse processo é o quê? Você identificar qual que é seu cliente e buscar uma abordagem apropriada para esse cliente. Não que a abordagem sempre precisa ser formal, com uma linguagem robuscada, e também que a abordagem não se preocupe com isso. Você tem que saber qual é o perfil, qual que é o público que você vai atendendo, o que esse público valoriza. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da apresentação. Então, quando você tem a oportunidade de falar para o seu cliente sobre o produto que você vai disponibilizar, que você tem à disposição dele, vai falar sobre o serviço que você vai prestar para esse cliente. E aí, quando você faz uma boa análise, uma boa identificação lá na fase da prospecção, você já consegue trilhar um caminho dentro da perspectiva do seu cliente, ou seja, valorizar os atributos do seu serviço ou do seu produto de forma convergente com o que o cliente espera dentro daquele produto ou dentro daquele serviço. Então, observe que a fase de apresentação, ela demanda e ela depende muito de uma boa prospecção, porque aí você vai evidenciar elementos que, de fato, são relevantes e importantes para seu cliente. Bom, então, dentro desse processo de identificação e avaliação do cliente, o perfil do cliente é algo fundamental. Você entender qual que é esse perfil, o que esse cliente valoriza. Pode ser um cliente que seja muito sensível a preço, por exemplo. Então, qualquer R$ 10 a mais ou a menos, isso pode gerar um tipo de questionamento e uma tendência do cliente buscar o menor preço. Mas aí é importante vocês, por mais que vocês não tenham um produto ou um serviço com menor preço, mas é importante que vocês entendam o que o seu serviço, produto tem de valor a mais do que, por exemplo, o produto do seu concorrente, para que você trabalhe em cima desses elementos para demonstrar para o seu cliente que, olha, apesar do meu preço não ser o preço mais baixo, eu tenho outros elementos que podem te atender de maneira mais satisfatória. Então, olha, o meu atendimento pós-venda ele é diferenciado, o meu prazo de pagamento ele é diferenciado, então eu tenho um prazo maior de pagamento, eu tenho uma flexibilidade maior, eu tenho uma garantia maior do meu produto ou uma garantia do serviço. Então, você pode buscar alguns elementos que, na percepção do cliente, quando você faz um bom trabalho de prospecção, de identificação, você consegue
elencar esses elementos para o cliente, demonstrando que, olha, apesar de não ser o menor preço, eu tenho valores que o concorrente às vezes não consegue superar esses valores que eu estou ofertando, que estão embutidos aí dentro do meu serviço, dentro do meu produto. Então, entender as necessidades, os desafios e também esse comportamento de compra do cliente, ele é fundamental. A gente sabe que tem alguns clientes, para alguns negócios, eles são muito sensíveis ao aspecto preço. Então, a empresa tem que ter políticas bastante competitivas para combater aí, para disputar, quer dizer, dentro do mercado, esse aspecto de preço que é muito disputado pelos seus concorrentes. Então, quando você conhece, quando você busca essas informações, você consegue, de certa forma, trilhar o cliente para um caminho, demonstrar para o cliente outros valores, outras finalidades do produto ou do serviço, para além daquele preço qual ele está lá tentando um desconto para pagar o menor preço. E aí você consegue levar ele para uma tomada de decisão analisando outros elementos além do preço que foi apresentado. Analisar o mercado é um ponto fundamental também dentro dessa identificação do cliente, porque quando você analisa o mercado, lembre-se, você está analisando o seu cliente, mas vocês também estão conhecendo a sua concorrência. E isso é muito importante, porque ser surpreendido pelo cliente quanto a um produto do concorrente, isso pode te desarmar na hora do processo de venda. Então, vamos supor que você está vendendo um produto e o cliente fala: qual o valor desse produto? Ah, o valor é X. Ah, mas o seu concorrente está vendendo mais barato. Aí, se você não sabe o prazo de pagamento do concorrente, não sabe o tempo de entrega do concorrente, não sabe o padrão de atendimento do concorrente, às vezes você fica muito limitado, se for um produto similar ou um produto semelhante, idêntico, muito limitado à sua fase de negociação. Você tem que buscar entender que o seu concorrente tem e comparar com o que a empresa o qual você está vinculado ela pode proporcionar de mais valor para o seu cliente. Então, se o cliente for lá e apontar o quesito preço, você fala: olha, a gente até entende que o preço deles é mais baixo, só que o valor que a gente gera dentro desse processo é muito maior, porque nós temos aqui um prazo de entrega reduzido, a gente tem uma garantia, a gente tem um suporte pós-venda, a gente consegue, inclusive, vincular outros valores que, às vezes, para a empresa é difícil baixar o preço, mas ela pode conceder um brinde. A empresa, às vezes, ela tem dificuldade de baixar o preço, mas ela pode vincular um outro benefício para o cliente que, na percepção dele, pode fazer sentido a escolha por comprar da empresa o qual você está representando. Então, avaliar a concorrência para entender como é a forma que essa concorrência está negociando, está vendendo o produto, o que ela tem de pontos fortes e o que ela tem de fragilidades, isso pode potencializar você a convencer o seu cliente a adquirir o seu produto, mesmo que a concorrência tenha um preço menor, por exemplo. Então, conhecer esses produtos da concorrência ou serviço torna-se uma etapa, inclusive, estratégica dentro do processo de venda. Por quê? A partir do momento que você conhece o produto do concorrente, conhece, inclusive, as suas fragilidades, quando o cliente fala: mas a concorrência ela tem uma garantia maior, mas a concorrência tem, por exemplo, um prazo de entrega melhor, tem um preço melhor, você pode, de certa forma, contradizer ou demonstrar outros elementos que, para o cliente, pode fazer sentido, pode ser um valor que ele considera. Então, vamos imaginar aí uma loja, mantendo um exemplo aí de uma concessionária. Então, vamos imaginar uma concessionária e vocês sejam os consultores de vendas de uma concessionária. Então, o cliente ele pode chegar, verificar, fazer o test drive no veículo e falar: olha, eu gostei do veículo, mas o modelo tal da concorrência está mais barato. Aí você fala: olha, mas o nosso modelo tem vários atributos aqui que o modelo da concorrência não tem. O atributo tal, tal, o equipamento tal, a tecnologia tal, e você começa a demonstrar alguns pontos que o seu produto tenha que o concorrente, porventura, não tem.
E aí o cliente pode falar: ah, mas isso para mim não é tão relevante, isso para mim não faz muita diferença. Aí você pode contradizer, você fala: olha, não faz muita diferença para você, muitas pessoas não ligam, mas outros sim. E você já pensou no pós-venda? Então, se for um veículo, a desvalorização disso, ou a facilidade de vender isso devido a esses equipamentos que o produto que eu estou te ofertando possui a mais, você pode não fazer diferença, mas para outras pessoas isso pode fazer total diferença. Aí você já começa, de certa forma, demonstrar para o seu cliente: olha, tem valor ali, por mais que para mim seja alguma coisa desnecessária, quando eu for revender, isso pode fazer diferença. E você pode, inclusive, ter, conhecendo a concorrência, falar: olha, a garantia. Quanto tempo de garantia tem um produto concorrente? Eu sei que tem 3 anos, o meu aqui são 5. E você sabe que isso representa uma segurança a mais, inclusive na revenda. Imagina se você for trocar o veículo daqui 3 anos, mas você vai vender o veículo ainda na garantia, com 2 anos de garantia. Já o do seu concorrente, lá do concorrente, já vai estar esgotada a garantia. Então, quando você conhece o seu concorrente, você tenta, de certa forma, puxar alguns elementos que, de certo modo, ele possui enquanto fragilidade, e você tem isso como diferencial, você começa a apontar tais elementos para o seu cliente, demonstrando que a escolha, se for por preço, tudo bem, o concorrente pode até ter um preço menor, mas se você for verificar os elementos, os atributos, todos os valores que estão ao entorno daquele serviço ou produto, então o valor que é uma garantia, o valor que é um equipamento mais moderno, um pós-venda quando o cliente for necessitar fazer uma troca. Então, tudo isso pode estar vinculado e pode ser utilizado para você convencer e demonstrar para o seu cliente que o seu produto pode ser mais apropriado para ele quando ele tem uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais holística sobre aquela compra. Então, conhecer o produto ou o serviço, o seu, ele é fundamental. Então, o produto que você vende é fundamental que você conheça as características dele. Mas, igualmente, é conhecer como são os seus concorrentes, inclusive as fragilidades que eles possuem, para que você tenha uma boa abordagem e consiga, de certa forma, esclarecer as diferenças e, obviamente, frisar aí quais são os elementos que a gente considera como potenciais e pontos fortes do produto, serviço que você vai estar comercializando. Bom, então, dentro dessa proposta de processo de vendas, então falamos da identificação, falamos aí dessa abordagem inicial, da apresentação do produto, e como que faz essa abordagem efetiva? Então, construir essa conexão pessoal, demonstrando empatia, entender a finalidade que o cliente está procurando a empresa ou procurando aquele produto ou serviço. Então, qual que é a finalidade do cliente? Finalidade do cliente entender esse processo, isso pode ser um ponto muito relevante para que vocês falem: olha, o cliente chegou aqui com uma ideia de um produto, eu até tenho um produto, mas quando ele foi falar da finalidade, eu tenho um produto mais apropriado para essa finalidade. E às vezes o cliente não tem essa visão. Quem esclarece isso é o profissional de vendas. Fala: olha, eu sei que você gostou, já tinha um produto em mente, mas para a sua finalidade, eu tenho um produto mais apropriado. E esse produto, eu não estou falando que seja mais caro ou mais barato, é um produto mais apropriado para a finalidade do cliente. Então, é importante que vocês tenham essa consciência, inclusive, desperte essa empatia. Quando o cliente percebe, fala: olha, eu tinha uma visão de um produto para me atender, mas quando eu fui conversar com um consultor de vendas, com um profissional de vendas, ele foi me esclarecer que o produto B, ele iria me atender bem mais dentro da minha perspectiva, dentro da minha finalidade. Então, esse produto B poderia ser um produto mais apropriado para a minha escolha. Os insights, então, oferecer soluções personalizadas para as necessidades do cliente. Então, buscar, por mais que o produto seja padronizado, mas buscar aí elementos que vai atender o cliente dentro daquela concepção que ele necessita. Então, olha, mas eu preciso de um produto para uma entrega muito rápida, eu preciso ter de uma forma urgência, é um produto para me trabalhar, tudo. Às vezes você busca alguns
elementos dentro da empresa, dentro do processo de negociação, com a equipe de produção, com a equipe de logística, se você conseguir um diferencial, isso já pode ser um ponto muito importante, tanto para a relação, que o cliente vai se sentir muito personalizado e especial na empresa, porque o prazo era um prazo padrão, mas você, enquanto profissional de vendas, conseguiu negociar e conseguiu reduzir esse prazo. Então, observe que isso já demonstra para o cliente uma preocupação sua em relação ao problema, em relação à necessidade que ele possui. E ainda a comunicação. Transmitir a sua imagem de forma clara, objetiva e persuasiva. Quando a gente fala em persuasivo, que é você ter essa capacidade de demonstrar suas ideias, inclusive de convencer o cliente com o produto qual vocês estão oferecendo, o produto qual você está oferecendo para esse cliente. Bom, quando a gente fala dessa apresentação convincente, né, é você ter segurança do produto que você está apresentando, saber exatamente dessas características do produto ou serviço, o que ele vai proporcionar para o cliente. Então, destacar os benefícios, então demonstrar como o produto resolverá o problema desse cliente, personalizar, então, às vezes você tem que adaptar a apresentação à necessidade específica de cada cliente. Então, imagina só um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele pode ter uma demanda de um cliente que está buscando um imóvel central, que fica próximo ao grande centro, de fácil acesso, que ele não precisa se deslocar muito para ir no trabalho, por exemplo, como ele pode pegar um cliente que está buscando um lugar com mais espaço, com mais natureza, mais tranquilo. Então, ele vai tentar buscar um produto adaptado à necessidade do cliente. Então, ele vai pesquisar dentro do mix de produto qual ele comercializa, que ele tenha à disposição aquilo que está muito próximo ao desejo do cliente. Porque quando o consultor de venda tenta mudar o desejo do cliente, isso pode ser encarado como algo, inclusive, ofensivo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então quer dizer que o vendedor ou o representante, o profissional de vendas, ele nunca pode sugerir algo para o cliente? Sugerir não tem problema nenhum. Então, se chegar, olha, qual que é o motivo que você quer, por exemplo, o imóvel no centro? Para ficar mais próximo ao mercado, para ficar mais próximo a minhas atividades que eu preciso fazer na área central e tudo mais. Aí você pergunta, olha, mas você trabalha no centro? Não, não trabalho no centro. Você vai todo dia no comércio? Todos os dias você precisa se deslocar e tudo mais? Não, não necessariamente todos os dias. Você fala, mas você já pensou em, às vezes, buscar algo com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de conforto, mas fora, dentro daquele contexto central, um pouco mais afastado, tendo em vista que você não tem uma rotina, não tem que diariamente ir ao centro e tudo mais, sair um pouco desse movimento, ter outros benefícios quanto a isso? Isso é uma forma de você sugerir, você entender exatamente o que aquele cliente busca. E às vezes você tem um produto muito mais apropriado para aquele cliente, mas isso precisa de investigar, não pode ser algo impositivo. Deixa disso, esquece de alugar ou de comprar uma casa no centro, por exemplo, do exemplo aqui do corretor, compra um mais afastado para você ter mais espaço, tudo. Então, isso pode ser, dependendo da forma que for colocado, isso pode se tornar, inclusive, um obstáculo entre o profissional de vendas e o cliente. O cliente pode se sentir, inclusive, ofendido. Ele fala, olha, eu estou buscando algo, mas o vendedor quer forçar a venda de outra coisa totalmente diferente dos meus objetivos. E ainda criar entusiasmo. Então, transmitir a sua paixão e convicção sobre o valor do que está oferecendo. Quando a gente fala valor, olha, isso vai te proporcionar tal valor, isso vai te proporcionar tal benefício. Então, você demonstrar cada ponto do serviço ou do produto qual você está ofertando. Bem, quando a gente fala de objeções, é algo bem importante para a gente compreender e entender, porque a depender do perfil do cliente, é aquele cliente que vai colocar várias objeções para não realizar o processo de negociação. Então, é importante, primeiro,
ouvir atentamente o que o cliente tem para dizer, o que ele tem enquanto pensamento na aquisição ou não daquele produto ou serviço. Então, entender essas preocupações é o passo inicial, até mesmo para você mapear e diagnosticar exatamente o que o cliente pensa. Segundo, responda com confiança. Algumas questões, principalmente relacionadas a preço, relacionada à localização, relacionada a design. Às vezes os clientes podem apresentar algumas objeções nesse sentido. Então, tenha respostas preparadas para as objeções comuns. Então, se o cliente for lá, mas o preço está muito elevado, você fala, olha, mas como você estava pensando na forma de pagamento? Às vezes a gente pode facilitar essa forma de pagamento. Então, às vezes, o cliente ele acha o preço muito elevado, mas quando você flexibiliza a forma de pagamento, ele pensa nas prestações, ele pensa nas parcelas que ele vai pagar, e isso pode ser um pouco mais interessante para ele. Olha, mais flexível, sim, eu acho que tá legal, a gente consegue avançar na negociação. Então, são pontos que vocês podem, de certa forma, ir já preparado dentro do processo de negociação, porque são objeções que às vezes a gente trata como objeções comuns. Às vezes, eu não achei o design desse veículo, achei o design dessa roupa um pouco diferente, um pouco estranho. Aí você pode, olha, você sabia que é moderno? Você sabia que isso é uma tendência? Existe uma perspectiva de crescer esse novo design, esse novo modelo dentro do contexto? Você adquirindo esse produto, você vai estar muito atualizado dentro das perspectivas e tendências de mercado. Então, você já vai quebrando algumas objeções, demonstrando para o cliente que aquele produto ou serviço o qual você está ofertando tem o seu valor. E ainda renegociar. Então, busque soluções criativas para criar, para alinhar suas ofertas às necessidades do cliente. Então, negociar, e aí quando eu falo negociar, a gente não está falando apenas de preço. Negociar preço, negociar prazo, negociar forma de pagamento, negociar. O processo de negociação pode ser extremamente amplo. Negociar brinde, negociar algum tipo de benefício para o cliente. Então, você pode elencar várias possibilidades de negociação que, de certa forma, você vai concedendo na medida do processo de venda, e se necessário for, você vai concedendo no sentido de convencer o cliente que aquele produto ou aquele serviço vai ser a melhor escolha para ele naquele momento, devido à quantidade de valor que foi apresentado em cima daquele serviço, em cima do produto. E ainda tem a etapa do fechamento, né? Quando você fecha uma venda, quando você finaliza essa venda. Então, criar uma urgência é uma técnica de venda bastante utilizada. O que é criar uma urgência? Olha, esse preço, eu consigo manter esse preço até o final dessa semana. Olha, essa condição de pagamento eu não consigo estender depois de um certo prazo. Olha, esse produto, se você fechar para mim o pedido comigo hoje, eu consigo te entregar daqui a 15 dias. Já se você vier na semana que vem, eu não garanto esse prazo de entrega, porque vai haver outras demandas, a gente está num processo de fechamento. Então, criar essa urgência para demonstrar para o seu cliente que aquela oportunidade é uma oportunidade única, isso pode favorecer vocês nesse processo de fechamento de vendas. Para além disso, oferecer opções, então apresentar alternativas para facilitar a decisão do cliente. Então, se o cliente, por exemplo, ele chegar, eu estou pensando em levar, mas o preço está muito elevado, eu acho que eu vou pensar porque vai comprometer meu orçamento, tudo. Você fala, olha, vou ter em condições especiais. Eu consigo, às vezes, te dar um prazo para entrada, ou eu consigo estender as parcelas, eu consigo uma nova forma de pagamento para você. Você demonstra alternativa e flexibilidade que, de certa forma, você pode deixar o cliente ali sem muita saída. Se ele apresenta uma objeção e você, de certa forma, apresenta uma solução para aquela objeção, ele vai chegar num ponto que ele
todas as objeções que foram criadas por eles, apontadas por ele, você, de certa forma, apresentou uma solução para tais objeções. E aí ele vai chegar num ponto e falar, ó, peraí, tudo que eu coloquei aqui que era um empecilho para eu fechar o negócio, o vendedor, o profissional de venda, já me deu uma solução para eu finalizar a venda. Então, pode ser elemento muito forte aí quando você apresenta soluções para a objeção para o fechamento da venda. E também perguntar pela compra. Então, não tenha medo de, olha, vou solicitar, vou fazer o pedido e de uma forma natural, confiante. Olha, gostou do produto? Vamos fazer o pedido, vou já retirar o pedido aqui, eu já vou solicitar o pessoal da logística para fazer entrega, então você já encaminha para o processo, porque às vezes o cliente fica muito pensativo e falta a atitude do profissional de vendas, ele, eu vou pensar melhor, eu acho que eu vou estudar melhor para depois voltar aqui e eventualmente fechar o negócio. Não, dá um encaminhamento já para que vocês, de certa forma, falem, olha, verificou, gostou, o preço está ok, negociou, então já vou tirar o pedido, já vou fechar aqui para que você consiga já sair com a compra do produto ou do serviço qual o cliente deseja. Então, são fases, né, são pontos importantes para que vocês, enquanto profissionais de vendas, vocês absorvam esses elementos que são técnicas aí para que vocês tenham bom êxito dentro desse processo de vendas. E o atendimento pós-venda é algo que, infelizmente, muitos profissionais de venda não consideram como relevante. Eles finalizam a venda, fecham a venda e esquecem que existe o pós-venda. Mas é uma etapa muito importante. Por quê? O cliente satisfeito, o cliente bem atendido, esse cliente tende a voltar. E, para além disso, além dele voltar, ele indica a sua empresa, ele indica você, ele indica seu produto e seu serviço. Então, fazer esse acompanhamento, manter esse contato regular para garantir a satisfação do cliente é fundamental. Fechou a venda, o cliente recebeu o produto, fazer um contato com o cliente, tudo certo, recebeu o produto, atendeu suas necessidades. Então, isso já é de bom tom, demonstra empatia, demonstra preocupação. O cliente já pode falar, olha, o vendedor ou o profissional de venda que vendeu, ele preocupou, quer saber se de fato o produto que ele recomendou está atendendo dentro das perspectivas, da finalidade que se propõe. Obter feedback, então solicitar e valorizar a opinião do cliente sobre a sua experiência. Então, entrar em contato com o cliente para saber se ele gostou, se de fato ele está sendo atendido, mesmo que o feedback não seja positivo. Isso pode gerar um aprendizado para o profissional de venda, para ele buscar aprimorar as informações. Talvez ele sugeriu um produto que talvez o cliente não atendeu plenamente o cliente. Então, ele consegue absorver esse feedback, por mais que não seja um feedback positivo, consegue absorver enquanto aprendizado, para ele se preparar ou identificar ou buscar uma outra estratégia para vendas futuras. E ainda, resolução do problema. Então, demonstrar prontidão para resolver qualquer problema que possa surgir. Tive um problema, estou precisando de um reparo. Não, vou providenciar, eu vou acionar a equipe da garantia, eu vou acionar a equipe de suporte, já vai te atender. Isso demonstra preocupação com o cliente. E o cliente se sente satisfeito. Fala, olha, o processo de venda não encerrou quando eu fiz o pagamento, quando eu assinei lá o pedido. O consultor, ele se preocupa com a minha satisfação quanto ao produto ou serviço que eu adquiri. Então, é um ponto positivo que pode gerar uma fidelização desse cliente. Bom, e com isso, pessoal, nós temos, dentro desse processo de vendas, nós temos a fase de construção do relacionamento. Então, sabemos bem que para você conquistar o cliente, você tem aí um esforço, uma energia muito maior do que você fidelizar esse cliente, manter esse cliente. Então, para a gente já começar a falar de construindo relacionamento, primeiro ponto, clientes satisfeitos, eles tendem a permanecer fiéis por um longo prazo. Então, se eu fui bem atendido, se eu estou satisfeito com o produto, essa empresa cumpriu com o que ela prometeu, olha, é uma empresa que eu já tenho parâmetro de comparação.
Ah, mas tem uma empresa nova. É, mas não conheço, não desenvolvi nenhum relacionamento, não tem aquela relação de confiança, não tem uma experiência de compra nessa empresa que se instalou agora. Então, isso é um ponto positivo para você que já tem esse relacionamento já desenvolvido com o seu cliente. Lucratividade. Então, a gente sabe que 70%, reter os clientes existentes é até 70% mais lucrativo do que conquistar novos. Então, utilizar de publicidade, de marketing para conquistar cliente custa muito mais caro do que para você reter e fidelizar esse cliente. Então, quando você tem um produto que tem essa compra recorrente, buscar reter esse cliente pode ser um excelente negócio, porque você, de fato, você fideliza ele perante os seus produtos e serviços. E ainda, clientes leais gastam até 10 vezes mais do que clientes novos. Quando o cliente já confia na empresa, já tem experiência positiva com a empresa, ele sabe muito bem que, olha, estou precisando de um produto novo. Oh, naquela empresa que eu sou fidelizado, parece que eles têm esse produto. Deixa eu buscar informação, deixa eu tentar verificar com eles se tem disponibilidade desse produto, deixa eu dar preferência a essa empresa que eu já possuo relacionamento, porque você já criou esse laço junto com o seu cliente, que facilita aí dentro do processo. Bom, e aí, para a gente finalizar, quando a gente fala desse processo de vendas, né, processos de construção, de finalização, de abordagem, todas as etapas aí que envolve a venda, então nós temos o aprimoramento que é contínuo, né? Então, aprimorando continuamente. Então, são os elementos que o vendedor, o profissional de vendas, deve incorporar, o que ele precisa fazer para sempre estar melhorando, sempre estar surpreendendo, sempre estar gerando satisfação para o cliente. Então, alguns elementos importantes para você fazer uma boa gestão, seja da sua carteira de clientes, seja da sua equipe de vendas. Primeiro é a análise do desempenho. Então, avaliar as métricas-chave para identificar áreas de melhoria. Olha, estou fazendo a prospecção, estou fazendo a abordagem, mas não estou conseguindo efetivar a venda. Por quê? Qual que é o desempenho? O que o cliente está ficando insatisfeito? Será se o produto não está competitivo? Será se o meu concorrente tem elementos que acaba convencendo o meu cliente, tem valores lá no serviço ou no produto que acaba convencendo? Deixa eu investigar, deixa eu buscar informação para eu tentar aí competir, respaldando aí, ressaltando, quer dizer, os pontos fortes do meu produto. Feedback desse cliente, então solicitar e aplicar sugestões desse cliente para aprimorar o processo. Se o cliente achou que você não esclareceu bem quanto ao produto, se o cliente achou que o tipo de produto que ofereceu não está adequado para o perfil dele, isso traz para você um feedback para você melhorar no seu processo de prospecção, no seu processo de apresentação, de identificação. Tudo isso pode servir de aprendizagem para você melhorar esse atendimento. E treinamento e capacitação, que é investir no desenvolvimento contínuo, não só seu enquanto profissional de venda, mas da equipe de vendas como um todo. Bom, então, de certa forma é isso. Agradeço a atenção de todos.